Vamos trazer alguns exemplos de sucesso, né? De psicanalistas que começaram a se destacar, que prosperaram a partir dos sonhos e em relação a outros, né? Tive uma psicanalista dentro do meu programa que o paciente estava estagnado, o tratamento não andava. E depois que ela começou a usar e interpretar os sonhos recorrentes do paciente, o tratamento decolou, avançou de uma maneira impressionante. Assim como teve uma psicóloga que superou atendimentos mornos, aqueles atendimentos mornos, é como ela descrevia, né? Aqueles atendimentos meia-boca, aqueles atendimentos monótonos, aqueles atendimentos que não andavam para frente, que era sempre a mesma coisa, com as técnicas dos sonhos. Qual é o resultado que elas tiveram usando esse tipo de ferramenta? Ambas viram a sua prática deslanchar com resultados rápidos e profundos. Resultados que não tinham antes e que nem imaginavam que poderiam ter dentro do processo terapêutico. Ficaram até impressionadas com os resultados que tinham dentro do processo terapêutico, porque o sonho acelera em profundidade a compreensão dos problemas emocionais e o rearranjo funcional do paciente para que ele possa reorganizar as defesas e mudar a maneira como ele lida com os próprios conflitos, a maneira como ele enxerga a si mesmo, a maneira como ele enxerga os outros. O Aldin ainda coloca: obrigado, Leonardo, sempre esclarecedor. Fazia um tempo que não aparecia nas suas lives. E você sempre com boas respostas esclarecidas. Entendi, obrigado pela dica. Era só uma curiosidade. Aldin, tá na hora de você entrar no meu programa, hein? Você tá só pegando conteúdo gratuito, você não faz ideia o que tem dentro do meu programa. É um programa que você vai deslanchar nos seus atendimentos. Mas vamos continuando aqui. Porém, tem gente que fica com o pé atrás, que fica desconfiada, que fica se questionando, que acha que é complicado demais e que falta tempo, né, até dentro da sessão e fora da sessão, para aprender e para trabalhar os sonhos com os pacientes. Eu entendo isso. Tem tantas questões que têm que ser abordadas e tal, que você pode achar mais importantes do que isso. Eu também passei por esse tipo de dúvida. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Se você usar a interpretação dos sonhos, um passo a passo correto e adequado, você vai ver o quanto você economiza tempo e vai acelerar o processo do paciente. Nada acelera tanto o processo do paciente como a interpretação dos sonhos, tá? Mas você pode continuar dizendo, tá, mas isso está tão distante. Faz tempo que eu fiz a minha formação acadêmica, faz tempo que eu fiz a minha formação em psicanálise, isso nem está mais tão presente na minha mente. Eu vou dizer uma coisa para você, provavelmente nunca esteve presente, porque o que você deve ter aprendido na sua formação acadêmica e na sua formação em psicanálise foi insuficiente. Algo teórico, introdutório, que não te deu um instrumento para você trabalhar na prática, porque se tivesse dado instrumento, se tivesse te instrumentalizado para você trabalhar na prática, você já estaria fazendo isso. Então, preencha essa sua lacuna no arsenal clínico agora. Comece agora a usar os sonhos. Veja você mesmo os resultados excelentes que você vai ter. Mas você também pode se questionar dizendo, tá, mas eu não sei se os pacientes vão se engajar em relação a isso. Se não vão ficar desconfiados, se vão achar que é coisa de charlatão. Eu entendo você a respeito disso. É uma dúvida pertinente essa que você tem. Agora, te digo uma coisa. Se você faz o trabalho de um modo correto, se você introduz o tema e fala sobre sonhos em todas as sessões, se você mostra para o paciente o que ele vai ganhar com a interpretação dos sonhos, os pacientes ficam muito mais engajados e eles vão ficar admirados com os resultados que eles vão ter com você na terapia. Porque os sonhos aceleram muito o processo.
Nada é tão poderoso para ter uma escuta do inconsciente como os sonhos dos pacientes. Acredite no que eu estou dizendo. E tem alguns erros comuns no trabalho dos sonhos também. Um primeiro erro que eu queria falar com vocês hoje aqui é focar na interpretação. Focar não, forçar, olha o meu ato falha aqui. Focar na interpretação que você faz para o paciente. Forçar a interpretação. Né? Forçar, se colocar no lugar daquele que tem que dar a resposta e aquele que, se o paciente não aceita a minha interpretação, é porque o paciente está resistindo, é porque o paciente não aceita, é porque é um problema do paciente, não é algo que deva ser construído junto, porque a minha interpretação não está errada. Isso é uma questão narcísica a ser trabalhada na sua análise, inclusive. Isso é um erro bastante grotesco na psicanálise contemporânea. Na época do Freud era aceitável. Até o Freud trabalhava assim. Ele estava descobrindo como funcionava. Mas com todos os conhecimentos que a gente tem hoje em dia, não. Aí é demais, né? Então, forçar a interpretação é um erro bastante comum, infelizmente. Outro erro bastante comum é um foco superficial na hora de interpretar, mas concentrar somente no conteúdo manifesto dos sonhos, não aprofundar no conteúdo latente, não ver quais são os pensamentos inconscientes que estão por trás do sonho. Não, então, isso é um erro bastante sério que você tem que prestar atenção. E o terceiro erro que eu queria falar é negligenciar o contexto da vida do paciente. Não considerar a história e os conflitos do paciente, vir com interpretações prontas. Isso faz com que a sua interpretação e o seu prestígio e a sua autoridade perante o paciente diminua muito. Então, o que você tem que fazer? Você tem que saber o momento certo para fazer a sua interpretação. Você tem que trazer a análise do sonho quando o paciente está preparado. E, para isso, o paciente tem que estar envolvido no processo. Você tem que fazer a análise dentro de um contexto, no contexto da história de vida do paciente, integrando o sonho com o processo terapêutico e a vida atual dele. E fazer uma conexão, ligar o sonho com o estado emocional e os eventos atuais da vida do paciente. Assim você vai fazer uma interpretação dos sonhos de maneira correta.